Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muitas pessoas, as doenças arteriais. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre tratamento, sobre como cuidar e também prevenir essa doença. Estou aqui com a médica especializada em cirurgia vascular e também angiologia, a doutora Fernanda Mescolin. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Doutora, e eu quero te agradecer também. Acredito que é pertinente a gente reforçar sobre o assunto das doenças arteriais, como a aterosclerose. Fala um pouco pra gente sobre essa doença. Bom, a aterosclerose, ela é o acúmulo, de gordura nas artérias. Então, a aterosclerose, ela é o acúmulo de gordura dentro dos vasos. Esse acúmulo de gordura, ele vai diminuindo o calibre do vaso e isso acaba diminuindo a passagem de sangue por esse vaso. A aterosclerose, ela não é exclusiva das pernas. Pode acontecer também no cérebro, nas carótidas que levam sangue para o cérebro, também no coração e em vários outros vasos do corpo. E pode causar doenças mais graves, levando a AVC, ou um infarto e até mesmo um entupimento de uma circulação que pode gerar em perda do membro, uma amputação. Doutora, pacientes que são diabéticos e têm hipertensão, eles são pacientes com mais riscos? Como é? Com certeza. Eu costumo falar que hipertensão, diabetes e tabagismo não combinam. Todas essas doenças e esse fator, isso pode estimular a deposição de colesterol nos vasos e aumentar a chance desse paciente evoluir com complicações do tipo, como eu disse, AVC, infarto e entupimento de circulação, seja de órgãos, seja de membros. Diferente das varizes, a gente está falando aqui de uma doença arterial que também tem alguns sinais, sintomas, E quais são esses sintomas, doutora? Quando o paciente chega no consultório, ele já vem com sintoma ou ele já passou por alguma outro procedimento ou consulta que levou ele a tratar de forma mais profunda? Bom, especificamente, das pernas, o paciente ele fala que ele caminha e sente uma dor na barriga da perna, que ele fala, que é a batata da perna que dói quando ele vai caminhar. Por quê? Porque ele caminha, o músculo precisa de sangue, não chega sangue suficiente no músculo e aí o músculo reclama, E aí dá dor na perna. O paciente sente como se fosse uma cãibra, trava a perna e aí ele para de andar. Ao mesmo tempo, ele melhora, continua a caminhar e sente essa dor novamente a mesma distância que ele caminhou. Pode ser essa claudicação intermitente que a gente fala, essa dor para caminhar, um sintoma, assim como o paciente pode evoluir com uma ferida na perna que não cicatriza e até mesmo uma dor em repouso. Ele vai dormir, ele não consegue dormir de tanta dor, tem que colocar a perna para fora da cama para ver se a dor melhora. Na verdade, isso tudo são sintomas de doença arterial. Entendi. E aqui na imagem a gente consegue ver um pouquinho, como que é o local, da dor. Exatamente, a panturrilha, popularmente conhecida como batata da perna. E doutora, é algo que a gente precisa ficar atento, Com certeza. Esse tipo de doença arterial pode levar a uma amputação. Então, é algo que a gente precisa de avaliar e instituir o tratamento rapidamente. E doutora, fala pra mim um pouquinho, Pra quem tá nos assistindo também, acredito que seja uma curiosidade, mas também seja algo que preocupa. A questão do histórico familiar, É de família, doutora? De fato, é uma doença genética, mas também ela pode evoluir associada a fatores ambientais e comportamentais. E aqui, mais importante os fatores ambientais e comportamentais do que a genética. Então, o paciente evitar o tabagismo, o paciente deve fazer atividade física, ou seja, evitar sedentarismo, controlar bem a pressão, controlar bem o diabetes. Se essas doenças não estiverem controladas, a aterosclerose ela vai progredir e em algum momento ela pode trazer sérias complicações. Entendi. E doutora, é um tratamento minimamente invasivo ou passa por cirurgia? O principal tratamento é o tratamento clínico, A gente dá alguns remédios para o paciente, a gente estimula ele a fazer caminhada, a gente controla a pressão, controla o diabetes, pede para que esse paciente pare de fumar.
Se ele não melhora com o tratamento clínico, a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz uma angioplastia, que é, né, uma desobstrução através de um cateterismo, ou a gente faz uma ponte de safena, um bypass, que a gente fala, do local onde está obstruído, eu faço uma ponte para o local onde está aberto. Então é como se fosse um atalho para o sangue passar. Hoje em dia, a maioria dos casos a gente consegue resolver através da angioplastia, que é a cirurgia minimamente invasiva. Ah, sim. E você mandou pra gente uma imagem de uma cirurgia, vou pedir aqui para colocar. É uma cirurgia endovascular? Exato, essa cirurgia é feita a nível hospitalar, né, dentro da hemodinâmica. Então a gente funciona a artéria e vai com um fiozinho por dentro da circulação, detecta onde está o entupimento, passa esse entupimento, usa alguns dispositivos mais avançados e consegue abrir essa circulação. Então a gente injeta contraste, bate o raio-x e vê exatamente onde está a obstrução, trata e acaba devolvendo a qualidade de vida para o paciente, evitando que ele perca um membro, ou até mesmo pacientes com aneurisma, nós conseguimos tratar também dessa forma. Tudo através de um pequeno furo. Então a cirurgia endovascular está revolucionando o tratamento. De fato, a cirurgia vascular, a endovascular, né, revolucionou o tratamento das doenças. Hoje nós conseguimos tratar a maioria dos casos de forma minimamente invasiva e o paciente voltar às suas atividades rapidamente. Doutora, que medidas as pessoas elas precisam adotar, né, para a prevenção, né? O que você orienta? No caso de quem talvez está nos assistindo aqui, está acompanhando, está se identificando, é importante procurar, né, para fazer o exame, para poder ter um diagnóstico, mas existem prevenções, né? Quais são essas medidas? O principal, não negligencie alterações no seu corpo. Quando você sente algo diferente, quando você vê alguma coisa diferente no seu corpo, procure ajuda. Por quê? Porque pode ser um primeiro sinal de que algo está errado, né? Então, no caso da doença arterial, o mais importante é ter hábitos de vida saudáveis e controlar restritamente pressão e diabetes. Largar cigarro só traz malefício, né? Então, de fato, isso é o mais importante para prevenir a evolução da doença, né? E um acompanhamento médico também, com um cardiologista, com vascular. Às vezes, pacientes que eu trato, a gente acompanha uma vez por ano ou a cada 6 meses, para não deixar a doença progredir. Como você pode perceber, as doenças vasculares, a maioria não tem cura. Sim. A gente consegue tratar e regredir a doença ou controlar a doença. Então, a importância de se ter, né, essa avaliação periódica com o seu médico especialista. E é pertinente que a gente fale sobre esse assunto, principalmente se tem casos de pessoas mais jovens, mas também pessoas idosas, né? Existe essa faixa etária que é principal de risco ou as duas, hoje você tem pacientes que tanto mais novos quanto mais velhos? Para doenças arteriais, geralmente o paciente ele é mais idoso, né? A partir de 50 anos, por aí. Para doenças arteriais em pacientes mais jovens, geralmente é algum trauma, o paciente, né, teve um acidente automobilístico, que eventualmente teve alguma trombose na circulação arterial, não é tão comum, mas de fato pode acontecer. Entendi. E quais são os riscos de não tratar, doutora? Porque assim, para quem está nos acompanhando, né, e conseguiu entender que pacientes, né, que homens e mulheres acima de 50 anos, né, eles são mais tendenciosos, é isso, né, doutora? A passar, né, a ter essa doença, mas você que aí é mais novo, tem um histórico familiar, tem como prevenir. Mas existem riscos de não tratar, então tanto você que tem um histórico familiar e que ainda não foi consultar para saber quais são os riscos, e para você também que tem a doença e que se não tratar, doutora, o que acontece? A gente já reforçou aqui de que a doença ela é sistêmica, né? Então ela está no corpo todo, a aterosclerose. E aí ela pode evoluir com um AVC, né? Que é o derrame. O paciente pode perder, né, força de braço ou de perna do lado acometido, ou alterar a fala. Assim como pode também evoluir com um infarto.
paciente também pode ter entupimento na circulação de artérias que levam sangue para o intestino, para fígado, enfim, uma série de complicações que podem levar a desfechos desfavoráveis, que no caso das pernas seria evoluir com uma amputação. É uma doença que preocupa muitas pessoas, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza. De procurar também e consultar, né? Saber ter esse diagnóstico precoce para quanto antes prevenir a doença, né, doutora? Doutora Fernanda Mescoli, ela sempre fala sobre isso. Se você quiser acompanhar nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na tela, @doutora Fernanda Mescoli. Tem um telefone também de contato, caso você queira marcar uma consulta, mas é importante prevenir. E quanto antes prevenir, né, doutora? Melhor. Mais tempo de vida, mais qualidade de vida também, não é isso? Com certeza, com certeza. E assim, a gente está chegando ao fim de mais um programa e é sempre bom ter você aqui com a gente, trazendo informações tão precisas que é sobre a nossa saúde, e quanto mais você busca a qualidade de vida para você, né, para sua família, mais tempo você tem aí de aproveitar. Estamos chegando ao fim de mais um programa, mais um Momento Saúde, e eu quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando, mas também a doutora Fernanda Mescoli por estar aqui trazendo informações, falando um pouco mais sobre a saúde. Bom, é sempre um prazer estar aqui, esclarecendo acerca das doenças vasculares, promovendo saúde e principalmente falando sobre prevenção. E é isso, nós deixamos aqui, né, o nosso muito obrigada. E você que está nos acompanhando, já inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e também nos siga nas redes sociais, @Rádio Muriaé. Muito obrigada, até mais!